Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente segue aqui na 37ª edição do Show Rural Copavel em Cascavel, no Paraná. E vamos falar um pouquinho sobre recursos financeiros para você, produtor rural, crédito, seguro, tudo que é importante para você garantir a sua produção. E quem está aqui comigo agora é o Gustavo Freitas, que é diretor de Crédito, Negócios e Produtos da Sicredi. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Bom dia, obrigado. Gustavo, vocês trouxeram um levantamento aqui durante a coletiva de imprensa a respeito do que já foi disponibilizado de verbas do Plano Safra por parte da Sicredi, que inclusive chegou no topo aí das disponibilizações para verbas do agro, né? É isso, a gente divulgou um pouco dos nossos números até dezembro, né? A gente cresceu no total da primeira metade do Plano Safra quase 6%, né? Atingimos 33,6 bilhões de recursos disponibilizados de liberações, tanto para custeio quanto para investimentos, CPR também. E aí, claro, um ano desafiador, né? Um ano pós algumas safras de quebra, período climático, mas a gente está muito otimista. Viemos bem nessa primeira metade da safra e temos também uma expectativa boa para essa segunda metade. O produtor tem procurado bastante, né? Tem muita ansiedade sobre uma série de fatos, está cada vez mais desafiador, né? Operar esse setor, mas eu acho que é um setor muito promissor, resiliente, que conta a história do Brasil, né? Conta a história do nosso PIB também, e esse crédito está aí firme e forte para apoiá-lo. E é desafiador em que sentido, Gustavo? Você comentou das perdas de safras. Agora a gente tem uma estimativa de uma safra de soja que deve vir bastante positiva. O clima aparentemente deve favorecer o milho segunda safra. O que a gente pode ver daqui para frente em relação ao produtor buscando crédito, seja para custeio, seja para investimento? O que a gente pode ver daqui para frente? É um número de variáveis, né? É um conjunto de coisas. Então a gente viveu um ciclo muito positivo no agro. Pós 2022 a gente teve aí as dificuldades com o preço das commodities, com o preço de forma geral, com alguns choques climáticos. Esse ano a perspectiva é muito mais positiva. A gente deve ter ano de safra recorde, né? Então o clima tem ajudado. Claro que uma região ou outra sofre um pouco mais, como algumas regiões do Rio Grande do Sul, metade sul do Mato Grosso do Sul, tem alguma incerteza ainda. Esse é um dos desafios que a gente olhava quando pensa para trás. Para frente, a gente tem no país um desafio bastante grande, a volta, né, de alguns tópicos, de alguns refluxos de inflação, vamos dizer assim, trazem esse impacto na taxa de juros como um todo. E quando tem aumento de taxa de juros na economia como um todo, a tendência, obviamente, é mais dificuldade, porque o custo de financiamento aumenta. E o produtor que já tem tantas preocupações, ele acaba tendo essa preocupação adicional também do patamar de taxas, para saber se o seu projeto, se aquele investimento que ele pensava em fazer até então, ainda para de pé, vamos chamar assim, se dá resultado líquido positivo. Então, mas a gente ainda acredita muito nesse cenário. O Sicredi tipicamente opera muito bem nesses cenários mais desafiadores. Então a gente, com muita resiliência, está próximo do produtor. Nós temos uma perspectiva positiva ainda nessa segunda metade da safra, que costuma ser menor do que a primeira metade. A gente deve atingir pelo menos 20 bilhões a mais de novas liberações. E a feira tem mostrado um pouco disso para nós. Embora com a taxa subindo, ainda está na metade do Plano Safra, tem algumas linhas boas, em condições favoráveis, e o produtor vai agora começar a fazer a conta, se ele espera o próximo Plano Safra, se ele faz agora, muito nessa incerteza ou nessa dúvida de como deve vigorar o patamar da taxa de juros. E Gustavo, só voltando um pouquinho, nessa disponibilização do Plano Safra feita pela Sicredi entre junho e dezembro do ano passado, foram 33,9 bilhões de reais. Teve um aumento, né, nesse primeiro, vamos dizer, esse primeiro semestre, né, de ano safra, de 5,9%. Eu queria saber, dentro desse aumento, o que foi que cresceu mais? O que foi nesse share, seja de custeio, seja de investimento, seja de CPR? O que o produtor buscou mais dentro dessa primeira avalanche aqui do Plano Safra? Acho que eu vou fazer os 3 destaques aqui. Custeio tem uma relativa estabilidade, até porque, pelo que a gente vem observando nessa safra, o custo de plantar um mesmo hectare está ligeiramente abaixo do que era a safra anterior. Então, embora tenha crescimento, obviamente, de área, o produtor otimista do ponto de vista de volume de financiamento, a gente tem um pequeno crescimento em custeio. Os 2 destaques de crescimento na primeira metade da safra foram em investimentos. O investimento subiu bastante, o produtor mesmo com todas as intempéries, todas as
dificuldades, acessou bastante linhas de BNDES, fez com que a gente tivesse um crescimento acima de 20% no total de investimentos concedidos. E o destaque nessa safra, até acima de investimentos, foi o crescimento em CPRs, porque a CPR dá muita flexibilidade para o produtor, tipicamente que está comercializando, precisa de um crédito mais curto, só para suprir algum tipo de desencaixe. Então, as CPRs cresceram no mercado muito forte e nos créditos não foi diferente, o crescimento da CPR foi de 58%. Então, num patamar de taxa de juros que até então era na casa de 10,5%, as CPRs com a taxa ligeiramente superior a isso, saíram bastante e ajudaram o produtor, obviamente, a cumprir esse papel de curto prazo, né, de desencaixe de caixa e até às vezes de enquadramento, quando o produtor não conseguia todo o financiamento necessário no crédito rural, ele acabava fazendo o mix, que é muito comum, né, entre o recurso próprio que ele tem, as linhas com auxílio, apoio, né, subvenção do governo, que é o crédito rural tradicional, e esse pedaço, essa parcela do produtor complementando com CPR. Então, sem dúvida, nessa primeira metade da safra, CPR foi um grande destaque, seguido de investimentos e do custeio, num patamar aí relativamente bom, né? De pequeno crescimento, mas de manutenção do produtor com muito otimismo com a sua safra, né? Esse aumento nas solicitações, né, de crédito para CPR, isso dá para a gente fazer um diagnóstico, um raio-x de como está a situação financeira do produtor? Ele está mais descapitalizado, ele precisa de um pouco mais de urgência na liberação de recursos ali, Gustavo? É natural que, como eu comentei, né, até 2022 era um ano de muita bonança, né, muito positivo, produtores mais capitalizados, 23/24, o produtor obviamente teve perda de produtividade, isso eu estou dizendo em média, né? Então, quando ele tem perda de produtividade, ele colhe um pouco menos, né? Ele tinha queda de preço também, então, na prática, as margens mais apertadas fazem com que o produtor guarde menos poupança, menos capital. Então, a safra 24/25 é um ano em que tem produtor com menos capitalização disponível e aí, claro, o produtor faz mais conta, opera com mais cuidado e a gente cuida disso também, orienta o produtor, analisa até para impedir que um grau de alavancagem muito alto acabe tirando alguém da própria atividade, né? Então, é um cuidado grande do Sicredi, mas sim, é um ano, obviamente, que pós anos de frustração de safra, trazia um produtor com a necessidade de mais crédito, né? Mesmo que ele estivesse plantando a mesma área, ele estava usando menos recurso próprio do que em anos anteriores, como 20, 21, 22, né? Então, esse é o cenário que a gente viveu. O que eu tenho de expectativa positiva é que essa safra deve recompor um pouco o capital dos produtores, então o produtor deve colher bem os preços em alguns setores, como carne, por exemplo, como café, e até o caso da soja, que não teve grande aumento, mas a gente teve, por outro lado, uma redução média do custo para plantar, o que faz com que o produtor fique um pouquinho mais de resultado para ele, e aí permita com que na próxima safra ele tenha um endividamento mais controlado do que a gente tinha de perspectiva agora nessa safra que estamos na metade, né? Esses próximos 20 bilhões que devem ser, então, disponibilizados daqui até a virada para o próximo Plano Safra, ou seja, até a metade do ano, a expectativa é que seja buscado mais qual tipo de recurso? A CPR ainda deve liderar? A CPR lidera, porque o produtor vai estar colhendo e vendendo, né, o que é o resultado do seu plantio na safra de verão. E daqui a pouco ele começa a plantar a safra de inverno, então aí tem um volume de custeios relevantes na safra de inverno, especialmente nesses polos agrícolas, no estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, regiões em que plantam pelo menos 2 safras, né, na maior parte dos casos. Com essas 2 safras, então, volume de custeio alto e um apoio da CPR em ciclos curtos na comercialização dos produtos plantados nessa safra que está se encerrando, né? Nesse plantio que está se encerrando. E agora, pensando no próximo Plano Safra, a gente já entendeu que não dá para fazer nenhum tipo de previsão de como devam vir os juros, a não ser que devam vir mais altos do que vieram anteriormente. Isso é correto de se assumir? É correto. Eu acho que é bem nessa linha e aí, claro, né, quem cuida da política pública dialoga muito conosco, faz o seu papel, já está antecipando esses diálogos, inclusive, pensando em como equacionar esse momento tão difícil, né? Taxas de juros maiores significam, claro, né, menos depósito à vista, porque as pessoas deixam menos dinheiro parado. Na captação, né, muita gente direcionando os seus investimentos para outras possibilidades. Então, LCA, que é algo que nos ajudou muito
tem se mantido muito estável nos últimos meses, não tem tanto crescimento. A poupança também tem queda, embora no Sicredi a gente tenha um resultado muito positivo, crescimento ainda. E o governo vai ter que equacionar nesse momento as escolhas que precisa fazer para manter o mesmo volume ou para manter o mesmo atendimento, o grau de atendimento no Plano Safra. Ele vai ter que fazer bem mesmo como é que ele cuida dessas variáveis, né? Então tem uma preocupação grande com o seguro, tem uma preocupação grande com essa diferença, né? O diferencial de taxa de juros, quanto que ele vai conseguir colocar de taxa final para o produtor, né? A taxa controlada, e aí, dada essa taxa controlada, a diferença do que ele precisa gastar, obviamente, em relação às equalizações. Então, acho que está cedo ainda para dizer ou dar uma direção exata, mas a gente sabe que, olhando o cenário nesse momento, é bastante desafiador. Eu acho que todo plano safra é sempre desafiador, até porque o agro é pujante e sempre precisa de mais recursos, né, para manter esse crescimento e essa parcela relevante aí do PIB, né, e de tudo que acontece em termos de desenvolvimento do Brasil. E com juros possivelmente mais altos para esse próximo plano safra, existe a possibilidade de diminuir a busca por financiamentos, ou o produtor ele vai buscar outras alternativas de obter, portanto, essa verba, esse dinheiro, para ele conseguir dar continuidade na produção dele? Juros para cima em qualquer setor da economia é o papel, inclusive, é desestímulo, né? É redução do nível de atividade. Então, naturalmente, como ela é redução do nível de atividade, tem os produtores aí dentro que também olham e falam, bom, eu preciso reduzir a minha aceleração, porque os juros altos é como se estivesse com a pista molhada, não dá para acelerar tanto, né? E aí existe perspectiva do produtor aumentar o nível de mix, né? Usar um pouco desse resultado do recurso próprio para financiar uma parte, não tudo, dar uma entrada maior. Existe a perspectiva do produtor que quer, obviamente, avançar e fazer determinados investimentos, mas que ele não tem essa necessidade de curto prazo, às vezes usar outras soluções. Consórcios é algo que a gente tem visto crescer muito nos CRED e tem feito esse papel, né, de suprir em momentos de juros maiores essa demanda. Então, tem muita alternativa. O que acontece no agro é que o produtor vai continuar produzindo. A diferença é quando ele resolve fazer uma melhoria, um investimento maior, aumentar a área, diminuir a área. É essa a equação que geralmente muda aqui ao longo do tempo quando a gente tem juros para o alto, né? E o produtor é muito profissionalizado no Brasil, independente do tamanho, ele sabe fazer conta, ele olha, etc. Ele gostaria, obviamente, de um cenário melhor, mas ele sabe se adaptar a esse cenário também. Então, o produtor é muito resiliente, muito profissional e vai saber passar por mais esse momento aí particular que o Brasil está vivendo agora. E com esse DNA agro, a Sicredi com certeza vai ter esses técnicos, né, esse atendimento personalizado para cada produtor, já que você falou que pode ter essa alternativa de aumentar esse mix, essa combinação de alternativas. São mais de 120 anos construindo soluções para atender o produtor, construindo alternativas em diferentes cenários, em cenários de inflação mais alta, em cenários de descontrole, em cenário de câmbio muito volátil e agora de cenário de um pequeno repique de inflação e de taxas de juros maiores. Então a gente está aqui sempre disponível pensando em qual solução melhor atende o produtor nesse momento, para ter viabilidade para continuar gerando o impulso que a economia precisa. É nisso que a gente acredita e é isso que a gente faz no dia a dia, como aqui na feira, né, no show rural, que está tão bacana e um momento importante de fortalecer esse relacionamento. Muito obrigada, Gustavo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Continuando o nosso bate-papo aqui no estande da Sicredi, eu estou simplesmente com o presidente da Central Sicredi, que é o seu Manfred Dazenbrock. Seja muito bem-vindo, seu Manfred. Muito obrigado, estou muito feliz em você estar aqui no stand do Sicredi, né? Porque a gente montou essa estrutura aqui com a nossa equipe de profissionais para prestar a melhor informação, a melhor orientação, mas também bate-papo, né? E ter a imprensa aqui, ter vocês aqui, nos orgulha muito, porque vocês são porta-vozes, né? Intérpretes e tradutores, às vezes, da mensagem que a gente procura, às vezes, passar, mas vocês fazem a lapidação e ajudam a melhorar bastante. Prazer é todo nosso. Seu Manfred, eu queria começar falando sobre o anúncio que o senhor fez durante a coletiva de que a Sicredi ela chegou ao número 1 de uma entidade de crédito em liberação de recursos para a área rural. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais o que foi essa conquista e o que essa conquista vai significar daqui para frente para a Sicredi. Primeiro, a origem das nossas cooperativas, a origem rural, a gente nunca se distanciou do ideal desses fundadores, a gente procurou agregar.
Quando a gente conquistou a livre admissão, em 2005, 2006, a gente continuou se dizendo, olha, a nossa origem é esta, nós vamos lutar, persistir, e a partir dali a gente inclusive fez com que nunca decepcionasse os fundadores, o ideal deles. A gente foi se profissionalizando, se especializando, procurando atender toda a demanda do associado em crédito rural, das diversas linhas que vão surgindo, diversas linhas de financiamento, fazendo sempre com segurança, lutando por outras frentes, né, de seguro, de segurança. Então, nessa caminhada, a gente foi galgando gradativamente, a gente foi galgando, e esse galgar é em respeito a essas pessoas. E fomos agregando também outros produtos para pessoas jurídicas, para empresas, para outros profissionais, para público urbano, sem se distanciar desse ideal. Nessa relação, a gente conseguiu uma relação muito saudável, por exemplo, com o BNDES, com outros bancos aqui, o BRD, que é um banco repassador, e outras instituições financeiras também, que ajudaram na equação, buscando essa solução. Então nós passamos a ser um canal, tendo em vista que no Paraná, por exemplo, nós somos a maior rede financeira, com mais de 400 agências. Nós estamos praticamente em quase todos os municípios. Faltam, acho que, 30 ou 40 municípios ainda para a gente preencher toda essa rede e crescer também de forma horizontal dentro das próprias cidades médias e grandes. Hoje, por exemplo, a cidade em Cascavel tem 12 agências, né? Então é uma rede à disposição do associado. Então alcançar essa posição de ser a instituição financeira privada número 1 em termos de repasse de recursos de crédito rural, é um motivo sim de orgulho e satisfação de ter conquistado isso, mas também de responsabilidade. Então nós precisamos continuar com a nossa equipe treinando, capacitando, indo ao encontro dos dias de campo que as empresas fazem, as cooperativas realizem, as feiras, estar presente, visitar os produtores, fazer essa interface, procurar saber a necessidade que ele tem e, sabendo as necessidades, encontrar as soluções. Mesmo nos momentos um pouco mais críticos, que alguém antes falou, um momento crítico que nós vivemos, a gente já viveu tempos bem piores, né? Tempos muito mais difíceis, né? Então esse momento atual, a gente tem que cuidar para não contaminar a geração nova que está vindo, dizendo que a coisa está feia, como está feia? Então a gente olhar com a outra perspectiva, né? Porque se o tempo ajudar, se o clima ajudar, com a tecnologia existente, ele plantar, ou ele desenvolver a atividade de pecuária dele, dos outros arranjos que ele tem, das conexões que o agro faz com toda a estrutura de máquinas, equipamentos, tecnologia, é algo extraordinário que nós vemos. Então nós somos muito otimistas, é bom ir para a feira para falar com as pessoas, responder as perguntas também, né? Para poder também se convencer de algumas realidades, né? Que a gente precisa continuar lutando. E a gente está falando com uma pessoa que tem uma história na área de produção rural, né, seu Manfred? Eu posso dizer que pela minha formação, trabalhei na cooperativa lá por um bom tempo, fui diretor, ajudei a construção da nossa Sicredi, aqui a Sicredi Vanguarda, desde o início, 83, os primeiros cadastros que a gente fez, toda a caminhada de dificuldade, foi uma liderança ao longo do tempo muito resiliente, porque a gente persistiu na nossa crença, na nossa fé, e atender a necessidade dele. Nessa persistência, a gente superou muitos obstáculos. Hoje a gente vive um momento, eu digo assim, de muita celebração pelas conquistas que nós tivemos. Em ser também o número 1 de relação com o próprio BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nós já fomos em número de operações, eu acho que esse ano a gente alcança também em volume de recursos. Por quê? Porque a gente procura fazer uma operação responsável. E esses agentes, né, eles são muito felizes com o Sicredi, por quê? Porque a adimplência do Sicredi com esses agentes é 100%. A adimplência com o BNDES, com o BRD é 100%. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente trata internamente, e a gente faz alongamento, renegociação, ou até absorção de alguma intempérie que ocorre. Então, com esses agentes, né, a relação que eles têm com a gente é uma reciprocidade com 100%, né, o que eles gostam muito, admiram bastante. Seu Manfred, há pouco eu falava com o Gustavo Freitas justamente a respeito do que está por vir para o próximo Plano Safra, possivelmente com juros mais altos. O senhor comentou agora, né, dessa conversa dos tempos difíceis, já tivemos tempos mais difíceis. E o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, a gente pensando nessas dificuldades atuais e pensando
no que o Gustavo falou de utilizar, o produtor utilizar mix de produtos da Sicredi para poder compor ali o crédito dele. Queria saber do senhor, na sua caminhada, como que foi a evolução da Sicredi oferecer até soluções digitais agora para o produtor rural? A nossa evolução foi muito mais nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis nós encontramos as melhores soluções. Na euforia, né, a gente não é tão bom assim, porque aí o vendedor já vendeu, o cara já foi, e você não consegue sentar, às vezes, fazer uma boa análise. Eu digo assim, uma boa compra, essa diferença de juros, se é 3%, 4% ao ano ou mais, ele às vezes consegue tirar na compra, no desconto, na oportunidade que tem, e ganhar também na outra ponta, quando ele instala uma tecnologia nova na sua atividade, na sua propriedade, esse ganho de produtividade que ele tem com a nova tecnologia, ele consegue diluir. Então ele tem que ver a oportunidade para evitar, eventualmente, dele estar perdendo uma oportunidade de melhorar os ganhos na sua propriedade, quer seja qualquer ramo, seja pecuário ou agrícola, pela tecnologia existente, que tem, muitas vezes ele precisa se adaptar a uma realidade de rastreabilidade, uma exigência, às vezes, de um frigorífico, de um mercado internacional, coisa assim, ele se adaptando, pegando crédito, ele consegue tirar essa diferença, muitas vezes, por esse ganho de produtividade, e também pelo bem-estar dos animais, pelo bem-estar, às vezes, dele, mais, ou também, por exemplo, um trator com a gabine, né, com ar-condicionado, é um bem-estar para o operador. Então, quando ele olha isso, de reter, às vezes, um bom operador de máquinas, com uma tecnologia nova, então isso no campo daquele empresário rural, daquele agricultor, é o que existe real. Pode afirmar que esse é um novo conceito, onde as universidades aqui, as escolas de agronomia, de veterinária, estão vivendo euforicamente esse momento. E só no passado, né, quando a gente era estudante, né, como técnico agrícola, tivesse tido essas oportunidades de poder conviver com esse mix aqui de pessoas, de técnicos, cientistas, pesquisadores, engenheiros, né, pudesse ter vivido isso. Mas graças a Deus surgiu esse movimento de feiras, né, e dias de campo, que eu tenho uma admiração especial, recomendo a todos nunca perder, né, nunca perder feira e nunca perder um dia de campo quando é próximo da sua propriedade ou da sua realidade. Tá aí, então, nesse bate-papo muito importante para você, produtor rural, entender um pouco mais sobre o que vem por aí em matéria de crédito rural, em matéria de seguro rural, também nas ferramentas que a Sicredi tem a oferecer. Eu conversei com o Gustavo Freitas, que é diretor de crédito, negócios e produtos da Sicredi, e também com o seu Manfred Dazenbrock, ele que é presidente da Central Sicredi. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, a informação agro relevante e conectada.